Olá, sejam bem-vindos ao Cenáculo, o canal que vai debater grandes obras e grandes ideias. Todos os sábados estamos ao ar com algum programa falando sobre alguma obra da literatura, do cinema ou das humanidades em geral. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Lá você pode ter acesso mais facilmente ao nosso conteúdo que sempre é postado toda semana. Também estamos nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, onde postamos materiais regularmente sobre os nossos conteúdos, nossos programas e outras atividades que fazemos. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos apoiar, tendo uma interação maior conosco, nós temos um canal no Discord, onde a gente conversa e debate sobre os livros que estamos lendo, os programas que fizemos, os filmes que vemos. Então, a gente trata de temas inúmeros ali no Discord. Então, tu pode acessar o Discord lá pelo nosso site, www.ocenaculo.com.br. E também gostaríamos de convidar vocês para conhecer o Hayek Global College, que é uma faculdade que está implementando MBAs aqui no Brasil, com alunos e professores de diversos países. Se você tem interesse em conhecer mais sobre o Global College, entre no site www.hayekcollege.com e saiba mais. E use o código Cenáculo lá que você tem 5% de desconto no valor. Além disso, só para complementar, o Miguel tinha comentado no programa passado que nós estaríamos lançando, é ótimo, vamos estar lançando pequenos vídeos no YouTube e os vídeos já estão lá. Então, quem quiser nos acompanhar nesses pequenos contos da quarentena, é só chegar lá. Nessa semana, então, Guilherme fez um vídeo falando sobre um livro de um escritor gaúcho contemporâneo que lançou uma obra no passado chamada Marrom e Amarelo, do Paulo Scott. E eu falei sobre alguns livros polêmicos que eu tenho na minha estante e que acho lembrei assim como livros que poderiam interessar para quem gosta de temas mais polêmicos. Por falar em polêmica, o nosso autor ele foi bastante polêmico com a sua época. Hoje, vamos falar sobre Charles Baudelaire e seu livro, que é praticamente uma compilação de tudo aquilo que ele foi produzindo de obra poética ao longo da sua vida, como poeta. Mas, além de poeta, ele era um grande ensaísta, um crítico de arte, mas, tratando mais especificamente de Baudelaire e As Flores do Mal, hoje então vamos falar sobre essa obra, que é uma obra que influenciou muita gente, influenciou inúmeras escolas literárias, e é um livro que recentemente foi traduzido, retraduzido, uma nova tradução. Então, estamos hoje com duas traduções diferentes. Eu acho que, não sei se tu quer mostrar a tua, essa aqui nem tá mais mas eu acho que não tá mais disponível. Não. Então aqui vocês vão encontrar disponíveis no mercado, e que tem o link aqui no vídeo para quem quiser adquirir. É essa edição da Penguin Company, da Companhia das Letras, que Charles Baudelaire e As Flores do Mal, que é uma edição que tem uma nova tradução desse senhor Júlio Castagnon, e tem ensaios muito bons no final, de Valéry, do Apollinaire, e é uma edição bilíngue. Essa aqui também uma edição bilíngue, que eu já tenho há um bom tempo, de uma parceria que a Nova Fronteira fez com a Livraria Cultura. Então, ela fez... Muito boa essa parceria, retraduziu, enquanto durou. Enquanto durou, foi muito boa, e relançaram vários livros que eram da companhia, e vários clássicos, como Homem Sem Qualidades, O Deserto dos Tártaros, a minha edição é essa. E também aqui o As Flores do Mal. Então essa tradução é uma tradução bem clássica, feita por um figurão da tradução brasileira, principalmente da poesia, que é o Ivan Junqueira, e que eu gostei bastante assim, da tradução, apesar de não ser um leitor nada fluente em francês, mas é uma tradução bilíngue, então a gente tem acesso, e acho que isso é uma grande vantagem dessas traduções bilíngues, tanto a minha quanto a tua, que acaba fazendo com que a gente consiga, tendo maior ou menor acessibilidade à língua francesa, a gente consegue notar muito da estrutura do Baudelaire ao ver
o poema no original e de como foi o trabalho e de quão difícil, isso também é importante destacar, o quão difícil que é o trabalho do tradutor de poesia em geral e principalmente de Baudelaire, onde tem que lidar com estrutura, com ritmo, com inúmeros sentidos, com todos os estratos semânticos, lexicais que Baudelaire mostra numa riqueza absurda nesses seus poemas, e tem que lidar com tudo isso e fazer isso de uma forma rimada, metrificada. Então, parece assim um trabalho hercúleo que esses sujeitos acabam fazendo ao traduzir Baudelaire. Realmente é um desafio. Uma tradução mais antiga que se encontra também, acho que na estante virtual tem com certa facilidade, que não é uma tradução dos poemas completos, mas é uma tradução sempre muito elogiada, é a tradução do Guilherme de Almeida, que se encontra com o título de As Flores das Flores do Mal, porque ele não traduziu As Flores do Mal inteira, ele traduziu só aqueles poemas que ele gostava mais. Então ele botou, né, o título dessa seleção de poemas das Flores do Mal que ele fez, mas que também sempre é uma tradução muito o Guilherme de Almeida traduziu não só o Baudelaire, mas ele também tem ótimas traduções, principalmente das escolas que foram influenciadas pelo Baudelaire, por exemplo, os simbolistas franceses, né? Todos eles, grande parte deles foi traduzida, pelo menos alguns poemas foram traduzidos pelo Guilherme de Almeida, e os que eu li, assim, as traduções deles são realmente muito, muito boas, assim. Mas falando especificamente sobre Charles Baudelaire, Guilherme, tu leste um pouco assim sobre a fortuna crítica de Baudelaire e sobre a sua importância no mundo parisiense, boêmio do século XIX. Então, o que tu poderia dizer assim pra gente sobre quem foi Baudelaire em seu tempo e a sua importância? Uma introduçãozinha. Bom, a fortuna crítica do Baudelaire, ela é absurda, né? Extensa demais. Obviamente pela importância que tem, então praticamente todo grande teórico da literatura tem em algum momento um ensaio ou algum texto sobre Baudelaire. Carpeaux tem, na literatura brasileira, na crítica brasileira, o Carpeaux tem, o Álvaro Lins tem, pra fora, o Auerbach tem, o Walter Benjamin tem um livro inteiro sobre Baudelaire, quer dizer, todo grande crítico tem algum trabalho em cima do Baudelaire, o que já é alguma coisa significativa para mostrar a influência que ele teve, né? O Carpeaux diz ali na história da literatura que ele foi o grande poeta do século XIX, mas que teve a sua importância reconhecida só no século XX. E isso mais ou menos é uma constante em quem escreve sobre ele. Eu acho que um bom livro, não só introdutório a Baudelaire, mas também ao contexto geral de onde ele surgiu, é esse livro do Walter Benjamin, Baudelaire e a Modernidade. E aqui nesse livro a gente vai entender um pouco desse contexto que eu vou falar rapidamente, mas também é curioso que aqui a gente vê a importância que ele teve, não só pela qualidade, a importância histórica mesmo que ele encarnou, e essa importância que vem essa notoriedade, digamos assim, surge por uma série de motivos, né? Não só pela sua qualidade técnica, que existe obviamente na sua poesia, e também pelos temas tratados, mas pela sua própria biografia, né? Ele, de certa medida, ele incorpora esse arquétipo do artista moderno e um pouco deslocado, sem um lugar no mundo, etc., que vai ser, digamos assim, o grande estereótipo ou arquétipo do artista do começo do século XX, essa coisa meio perdida. O Baudelaire, ele nasceu, e é por isso que nós estamos, inclusive, falando dele no dia 9 de abril de 1821. Então, no dia 9 de abril de 2021, ele faz 200 anos, ou ele faria. Então estamos comemorando o segundo centenário do nascimento de Baudelaire, né? Bicentenário do Baudelaire. Ele era filho de um casal
O pai havia morrido, então a mãe era uma viúva, a família dele era bastante abastada. O pai, se eu não me engano, circulou pela alta cultura parisiense, foi preceptor de pessoas importantes, trabalhou em gabinetes do governo e se casou com a mãe. O casal era um pouco estranho, assim, ele já era um sessentão, né? Se casa com uma moça muito nova. Muito mais jovem, até por isso que ela é enviúva. A enviúva, então, com Baudelaire sendo uma criança, assim, uns 5 anos de idade, eu acho que 4, por aí. E a mãe casa de novo com um sujeito, que também é um sujeito notável no cenário político, intelectual, digamos, daquela época. Ela se casa com um sujeito que era ministro do Napoleão III, que era... Exato. Que era... digamos assim, e grande expoente, né, da política naquele momento, mas não só isso, mas também, digamos assim, fruto de todo aquele contexto que se tinha, né? 1821, tu tem ainda um período, digamos assim, um afastamento histórico muito curto. Passou-se pouco tempo e muita coisa aconteceu nesse pouco tempo. Quer dizer, de 1789 a 1821, tu tem um período muito curto de tempo, dá o quê? Não dá nem 40 anos. E nesse período aconteceu muita coisa. Quer dizer, tu teve a Revolução Francesa, tu teve a fase do terror, tu teve a ascensão e a queda de Napoleão, e tu ainda teve a tentativa de restauração daquele regime político anterior, que durou 15 anos, e depois tu tem, então, a ascensão de Napoleão III de novo. Um pouco disso tudo acaba também influenciando o Baudelaire. Então, ele nasceu nessa família, a família era bastante abastada, e desde cedo ele tinha posturas, digamos, um pouco undergrounds. Então, ele gostava de ficar na bebedeira, ele gostava de ficar nas drogas, ali, acho que na época era haxixe, né? Exato. O que mais se usava. O pouco ópio, de ópio, né? Também. Tanto é que uma das suas obras mais clássicas é uma do ensaio que ele faz justamente sobre o uso disso, que é o Paraísos Artificiais. Isso. Né? E que também é bastante influenciado por outros artistas que experimentavam drogas no século XIX, como o Thomas de Quincey, que escreveu o Confissões de um Comedor de Ópio, se não me engano, e que teve uma grande influência também sobre a própria obra do Baudelaire. E então ele tinha assim essa postura meio, desde muito jovem, essa postura, digamos assim, um pouco contestador. Então usava lá suas drogas, bebia lá o seu álcool, mas isso sempre foi muito mal visto pela família e sobretudo pela mãe. O padrasto fez uma tentativa de enviá-lo à Índia, que não deu muito certo, porque ele se perdeu no meio do caminho. Na verdade, ele praticamente foi expulso do navio, né? Ele para nas Ilhas Maurício, lá ele tem uma relação com uma nativa da região, do local em que ele se hospeda, na casa em que ele se hospeda. Até um dos poemas ele faz para ela, né? Um poema realmente muito bonito, se eu não me engano agora assim de cabeça não lembro, mas um dos poemas das Flores do Mal, os críticos indicam que são indicados para ela, e o outro, onde ele parava, ele tinha relações, né? E outro que ele faz aqui se chama Uma Malabar, que é justamente para uma outra das suas amantes que ele, com qual ele se relaciona na Índia, né? E depois dessa juventude, digamos assim, bem vivida, ou não, a ser decidido isso por cada um, a mãe do Baudelaire acha que ele estava um pouco demais, assim, estava passando um pouco dos limites, e então ela abre um processo contra ele, digamos assim, pela sua prodigalidade, pelo fato dele estar torrando todo o dinheiro que a família tinha deixado. É importante dizer que o pai deixa uma bela herança para ele, e aí quando ele chega na maioridade ele pede a herança paterna, só que tudo aquilo que o pai construiu para ele durante anos e anos, ele gasta metade em 2 anos. Ele gasta bastante. Ou seja, é uma prodigalidade para ele, o que tem limite é o município. Exatamente. Ele não tinha limite nenhum, né, quando jovem.
E então a mãe abre esse processo contra ele, esse processo de prodigalidade, que ela acaba vencendo e ele acaba ficando ali um pouco tutelado, digamos assim. O dinheiro fica restrito, Tem um tutor, né, que dá ele só acaba uma parte mais limitado nesses seus gastos. Ele vai publicar, então, As Flores do Mal, que ele tem outros livros, mas As Flores do Mal, de fato, condensa toda a obra poética dele, e os demais livros não são tão conhecidos assim, digamos assim, ou se são conhecidos não são livros poéticos, né? O Splendid Paris ali são pequenas crônicas. Ele tem muitos ensaios e muitos textos críticos que são muito bons. Eu gosto muito de um texto dele que é o Madame Bovary por Gustave Flaubert, que é um texto que, nessa edição nova do Madame Bovary da Companhia das Letras, é o livro é o ensaio que segue como pós-fácil, que é realmente muito bom. E porque há uma similitude entre Baudelaire e Flaubert. Depois de ter lançado As Flores do Mal, o Baudelaire acaba sofrendo um processo judicial que é movido contra ele pela publicação do livro, por atentar à moral e os bons costumes, no mesmo ano e pela mesma pessoa que moveu o mesmo processo contra o Flaubert por Madame Bovary. O Flaubert foi mais bem sucedido no processo judicial do que o Baudelaire, talvez pelo Flaubert ser advogado, ter sido formado em direito, ele conseguiu, né? O tema, comparando Madame Bovary com As Flores do Mal, a gente vê que o nível de imagem, agressão aos bons costumes, que se possa dizer, é muito menor. Então, sem dúvida. Mas eu acho que aqui envolve uma série de fatores, né? Até o próprio temperamento do Flaubert, que era completamente diferente do temperamento do Baudelaire. O Baudelaire tinha essa coisa mais contestatória. O livro acabou sendo recolhido, 6 poemas foram acusados dessa corrupção da moral, digamos assim. O livro acabou vindo a ser recolhido e anos depois o Baudelaire publica de novo, então, As Flores do Mal. Nessa segunda vez ele adiciona uma parte que não tinha na primeira versão, que é o Les Tableaux Parisiens, os quadros parisienses. E aí nessa parte que é adicionada também tem assim uma parte, não é uma partezinha qualquer, é uma parte muito significativa das Flores do Mal que nós conhecemos hoje. É uma parte bem grande, né? São muitos poemas que ali são colocados, e na minha modesta opinião, a maior parte dos excepcionais poemas de As Flores do Mal está nessa seção dos quadros parisienses. É uma seção que eu realmente gosto muito. Basicamente, da vida do Baudelaire é isso. Quanto ao contexto geral, bom, o Baudelaire sempre foi associado a boemia e, digamos assim, aquilo que o Walter Benjamin vai dizer, que em francês conhece como flâneur, né? O sujeito que é meio vagabundo, digamos assim. É um andante. Um errático. Uma pessoa... Isso se deve a quê? Bom, a questão e isso também é significativo. A questão da boemia surge por conta de tudo aquilo que estava surgindo na França naquele momento. Quer dizer, tu tinha uma França que era muito precária do ponto de vista econômico, e isso havia sido, digamos assim, um pouco chacoalhado depois da Revolução Francesa. Com o início da Revolução Industrial, aquela França vai se industrializando um pouco, e isso acaba criando uma classe social que até então não tinha, que é a classe, digamos assim, mais operária. O operariado surge mais ou menos aí nesse período. E o divertimento dessas pessoas, desse operariado, era justamente as noites saírem para ir beber, porque era só aquilo que eles tinham para fazer. Então aí começa a surgir esse movimento de boemia, que no começo não era um movimento não era propriamente, digamos assim, associado à intelectualidade, quer dizer, não era uma coisa cool fazer isso. E é nesse contexto, então, que se populariza essa questão de ir pros bares beber, etc. E que o Baudelaire acaba se encaixando. E é uma coisa bastante comum, né? Em algum momento, em diversas culturas e países, a elite intelectual assumir valores populares. Sim. Né? Assim como aconteceu no Brasil, com
a admissão do samba ou alguns outros Sim. elementos da cultura popular como elementos que acabam se fascinando a intelectualidade, né? Sim. E nós temos então esse movimento que surge, enfim, e a inserção do Baudelaire nesse contexto novo social. O fato dele ser considerado um flaneur é mais por uma questão de não se encaixa. E nisso ele encarna, né, nesse sentido ele encarna um pouco a visão do artista moderno, que é essa questão dele não se encaixar um pouco, quer dizer, obviamente quando se lê tudo que ele produziu, se percebe que ele não era um vagabundo, ou que ele não era, digamos assim, um diletante, mas naquele meio ele era assim considerado, quer dizer, ele era uma pessoa que ele não tinha uma profissão, ele gastava o dinheiro todo que ele ganhava, ele vivia nos bares bebendo, ele tinha contraído sífilis, quer dizer, ele encarnava assim um pouco dessa visão destoante e meio trágica até daquilo que ele também colocava um pouco na sua poesia. O próprio Walter Benjamin vai dizer que o Baudelaire tinha uma atitude muito mais contestadora no começo da vida. É verdade também que ele morreu muito cedo. Não muito cedo, mas morreu cedo. Para os padrões, 48 anos já não morreu velho. Mas o Benjamin vai dizer que havia, apesar dele ter morrido com pouca idade, dois Baudelaires, um Baudelaire da primeira fase, digamos assim, não tanto quanto a sua poesia, mas quanto a sua biografia, isso, mas que havia um primeiro Baudelaire que era um Baudelaire um pouco mais contestador, um pouco mais revoltado, digamos assim. Em alguns momentos ele encarna bastante, quem quiser pode voltar lá no nosso episódio e ouvir, mas em alguns momentos há uma certa encarnação assim daquilo que o Camus vai trabalhar um pouco no Homem Revoltado. Em alguns poemas se percebe bastante, digamos assim, uma espécie de revolta metafísica, assim, da parte dele. E principalmente tratando de alguns poetas como Lautréamont, que também teve influência com Baudelaire. E então há esse primeiro Baudelaire, e o segundo Baudelaire que o Walter Benjamin vai dizer que talvez seja o caminho por qual toda pessoa passa na vida, é um Baudelaire um pouco mais conservador, digamos, um Baudelaire um pouco mais estável. Não só estável, mas meio, como é que se diz assim, me fugiu a palavra, mas mais status quo, assim, uma coisa mais que o Baudelaire teria assumido já na sua maturidade certos valores estéticos mais comuns àquela elite intelectual, que não era mais aquela coisa revolucionária que ele se propunha no começo. Tanto é que uma das atitudes que o Baudelaire toma já quase no final da vida, e que para uma pessoa como ele, que escreveu o que ele escreveu e que fez o que ele fez, é uma atitude, digamos assim, que não se espera, pelo menos, é o fato dele ter se candidatado a uma vaga na Academia Francesa. Quer dizer, isso é uma coisa que não se esperava dele. A Academia Francesa é uma das instituições intelectuais mais conservadoras do mundo, né? É o que serve de inspiração para nossa academia, e que é uma academia tradicional em vários sentidos, e que se espera que uma pessoa que vá participar dessa academia seja uma pessoa tradicional e apegada a ritos. Assuma certos valores. E responsabilidades, etc. Então era uma coisa que realmente não se esperava dele. Eu vi que muitos biógrafos assumem um pouco isso a um fato que isso era um desejo que a mãe dele tinha, dele ser membro da Academia Francesa, e que para meio que tentar dar esse agrado, ele acabou não sendo eleito, obviamente, como era de se esperar. Mas acho que um apanhado geral é isso. Acho que a gente pode... Não sei se tu quer comentar mais alguma coisa a respeito... Não, eu acho que já é uma boa introdução ao próprio Baudelaire e ao seu tempo. Acho que agora dá uma olhadinha nesses poemas. Bom, então a gente vai entrar em alguns poemas que nós selecionamos, mas antes disso, só para fazer dar uma estrutura geral, As Flores do Mal, ela é composta, digamos assim, por 6 partes. Varia muito de edição para edição, mas em linhas gerais se utiliza... Modernamente, eu acho que meio que se... Isso aqui deve ser uma edição definitiva que alguém fez em francês. E que se eu agora não me engano, foi a versão da década de 1920, que foi utilizada como
como base e é utilizada geralmente como aquilo que se entende hoje em dia por As Flores do Mal, porque às vezes houve retirada de alguns poemas, inserção de outros, alguns foram banidos, como tu disse, então variou a quantidade de poemas de um para outro, né? Pelo menos durante o século XIX. Então, já no século XX, já com afastamento histórico, eles conseguem formular mais ou menos o que seria As Flores do Mal. De uma forma mais concreta. Então, nós temos As Flores do Mal dividida em spleen e ideal, os quadros parisienses, que é essa parte que foi adicionada pelo Baudelaire depois do processo, o vinho, que é... São 5 poemas, é bem interessante isso, porque um comentário, acho que a gente não vai comentar nenhum poema dessa parte, então só a título de curiosidade, essa parte do vinho foi feita por ele, não só por isso, mas por isso também, que houve uma época de abstinência do vinho na França devido a tarifas alfandegárias e a um certo protecionismo econômico instituído ali pelo Napoleão III, então, que até o Marx comenta na Guerra Civil na França, então não conseguia se chegar a vinho. Então, o próprio poema, o vinho dos trapeiros, é um pouco isso, assim, o cara que não tem, quer, mas não tem. Então, isso aqui foi uma das inspirações dele para fazer. Depois nós temos As Flores do Mal, as próprias Flores do Mal, Revolta, que é a parte mais que se pode, até pelo próprio título, que se pode relacionar com o próprio Homem Revoltado lá do Camus, e a Morte. Depois a gente vai ter, nas edições mais modernas, a minha tem, a do Miguel tem, vão ter uma série de apêndices, assim, de coisas, de pequenos poemas, de rascunhos, de coisas que acabaram foram entrando. Inseridos, por exemplo, As Novas Flores do Mal, que foram inseridas em 1866, né? Isso. Os poemas acrescentados em 68 e toda uma marginália, poemas condenados, assim por diante. Mas daqui eu acho que a gente só vai tratar, talvez, de um poema lá das Novas Flores do Mal, né? Mas o nosso cerne, assim, o que a gente mais está focando hoje é para falar sobre aqueles poemas que estão inseridos principalmente no spleen e o ideal e nos quadros parisienses, né? Então eu acho que o primeiro, né, até que serve como base, como entrada ao poema, é a poesia do Baudelaire, é o poema Ao Leitor, em que ele acaba se dirigindo e que diz o seguinte: a tolice, o pecado, o logro, a mesquinhez habitam o nosso espírito e o corpo viciam, e adoráveis remorsos sempre nos saciam, como o mendigo exibe a sua sordidez. Fiéis ao pecado, a contrição nos amordaça, impomos alto preço à infâmia confessada, e alegres retornamos à lodosa estrada, na alusão de que o pranto as nódoas nos desfaça. Na almofada do mal é Satã Trimegisto, que docemente nosso espírito consola, e o metal puro da vontade então se evola por obra desse sábio que age sem ser visto. É o diabo que nos move e até nos manuseia, em tudo que repugna uma joia encontramos. Dia após dia para o inferno caminhamos sem medo algum dentro da treva que na useia. Assim como um voraz devasso beija e suga o seio murcho que lhe oferta uma vadia, furtamos ao acaso uma carícia esguia para espremê-la qual laranja que se enruga. Espesso a fervilhar, qual 1 milhão de eumintos, em nosso crânio um povo de demônios cresce, e, ao respirarmos aos pulmões, a morte desce, rio invisível com lamentos indistintos. Se o veneno, a paixão, o estupro, a punhalada não bordaram ainda com desenhos finos a trama vã de nossos míseros destinos, é que nossa alma arriscou pouco ou quase nada. Em meio às hienas, às serpentes, aos chacais, aos símios, escorpiões, abutres e panteras, aos monstros ululantes e às viscosas feras, no lodaçal de nossos vícios imortais. Um há mais feio, mais iníquo, mais imundo, sem grandes gestos ou sequer lançar um grito, da terra por prazer faria um só detrito e num bocejo imenso engoliria o mundo. É o tédio, o olhar esguio a mínima emoção. Com patíbulo sonha, ao cachimbo agarrado, tu conheces, leitor, o monstro delicado, hipócrita leitor, meu igual, meu irmão. É um poema bastante impressionante, onde ele vai utilizar de inúmeros elementos aqui, de coisas que a gente vai ver como constantes na obra do Baudelaire, né? A primeira coisa, estruturalmente, a se falar, né, é que a gente chama esse poema de poema lostrófico, ou seja, um poema que todo ele é composto pela mesma quantidade de versos em cada uma das estrofes, ou seja, ele é composto por 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por 10
10 quadras, né? E então, aqui ele vai fazer esse poema sempre em versos dodecassílabos, né? Sempre com uma espécie de pequena cesura, onde ele vai fazendo entre a sexta sílaba e a 12ª, e a gente vai ver um ritmo, né? Sempre batido, que a gente chama de tetrâmetro anapéstico, ou seja, a gente vai ver que sempre são 2 sílabas fracas e uma forte, 2 fracas e uma forte, 2 fracas e uma forte, 2 fracas e uma forte, formando então essas 12 sílabas dentro do poema. E a gente vai ver aqui principalmente a questão da religião e do pessimismo, né? Alguns sempre tentam encaixar Baudelaire entre se ele era um cristão frustrado, se ele era um boêmio arrependido, o que ele era, mas nunca, quando a gente lê algumas teses, tentativa de encaixe de Baudelaire em um esquema, a gente vê que parece fazer sentido. Quando vê de uma oposta, também parece fazer sentido. Justamente pela complexidade dos poemas e da própria figura baudeleriana, né? Então, e acho que isso contribui um pouco também na própria tentativa de... E talvez por isso ele seja junto com o Walt Whitman, assim, os pais do modernismo. Isso também se vê sempre quando se tenta encaixar ele numa escola literária, né? Exato. Ele é antirromântico, mas ele é simbolista, ou ele é não, mas ele é parnasiano por causa da forma. Ele não parece romântico, mas ao mesmo tempo, por exemplo, a gente tem elementos do romantismo. Aqui na terceira estrofe, quando ele vai se utilizar dessa figura de Satã Trimegisto, que está mais associada ao deus lunar dos egípcios, né? Ou seja, o Hermes, entre os gregos também, a gente vai ver que isso é uma influência muito grande que se tem lá do romantismo, né? Que ele acaba, então, buscando. A religião, aqui, ela é vista como uma espécie pessimista da vida espiritual, né? Mostrando a contrição, nos amordaçando, o homem sempre fiel ao pecado e sempre confessando uma infâmia, e todo esse mundo é composto e visto sempre como uma espécie de manuseio, e o homem sempre como um títere do diabo, né? E de todos os caminhos pelos quais ele acaba colocando o homem nas suas trevas, né? Então a gente vai ver que tudo isso, e daí ele faz uma listagem aqui nesse poema, isso é interessante, ele vai fazer uma listagem de coisas terríveis, tanto de elementos abstratos, como a paixão, a punhalada, o veneno, o estupro, até tratar dos animais, das feras em si, cada uma delas representando algum desvio da virtude humana. Né? Mas ele diz, mas nada disso é tão grande quanto ao maior de todos os e o mais terrível de tudo, que é o tédio. Né? Então ele vai fazer essa imagem, que é uma imagem bastante famosa e bastante simbólica dele, do tédio, como se ele tivesse por prazer abrir a boca e num grande bocejo engolir o mundo, né? Talvez seja uma das imagens mais famosas, né, de Baudelaire. Eu acho que sim. E então, ao final aqui, ele acaba novamente se direcionando a esse seu leitor, chamando ele esse leitor hipócrita, de seu irmão. Ou seja, parece que há uma comunhão de sentimentos entre esse tédio, né? Que é uma das expressões e dos sentidos que pode se dar ali ao spleen. Então, ele inicia o spleen, né? Fazendo várias... os poemas são realmente muito bonitos, principalmente o primeiro poema, onde a gente vai ver uma relação da figura materna muito, muito autobiográfica, que é o Benson, mas eu queria daí partir para o sexto poema, chamado Os Faróis, onde ele vai mostrar essa imagem simbólica do farol como algo que ilumina, que coloca o sentido à frente, e principalmente se utilizando do exemplo dos faróis para representar os grandes faróis da humanidade, ou seja, os grandes artistas. Né? E a gente vai ver que ele vai utilizar de artistas de várias artes ali, por exemplo, Rubens, Da Vinci, Rembrandt, Michelangelo, Watteau, Goya, Delacroix e assim por diante. E eu gosto bastante. Ele vai citando cada um deles também. O poema é sempre composto por quadras, agora são 11 estrofes do poema, mas principalmente o penúltimo, que ele diz: é um grito expresso por milhões de sentinelas, uma ordem dada por milhões de porta-vozes, é um farol a clarear milhões de cidadelas,
um caçador ao uivar entre animais ferozes. Então parece que às vezes o artista ele acaba servindo tanto como uma espécie de farol, quanto uma espécie de caçador, né, entre os animais ferozes, ou seja, entre a turba feroz que habita nas cidades, né? E depois ele se coloca diante de Deus, dizendo: sem dúvida, Senhor, jamais o homem vos dera testemunho melhor de sua dignidade do que esse atroz soluço que erra de era em era e vem morrer aos pés de vossa eternidade. Aqui a gente já vê uma outra postura dele em relação à religiosidade, né? Onde ele se coloca junto a Deus e apresenta esses seres humanos que às vezes mostram uma espécie de lampejo, ou seja, dentro de todo o universo de desgraças que existe entre os homens, as suas iniquidades, os seus pecados, todos os crimes que ele comete, às vezes existe esse lampejo de humanidade que se coloca aos pés de Deus, que vai ser esses artistas que às vezes mostram que existe uma beleza profunda atrás de todas as coisas. Então é um poema que eu acho muito belíssimo, Os Faróis, e que é um bom exemplo para se abordar assim, a visão de Baudelaire em relação à arte, né? Também falando em relação à arte, e temos esse poema, o 14º, chamado O Homem e o Mar, e que inicialmente deveria ser chamado, o Baudelaire colocou o nome O Homem Livre e o Mar, e que vai trazer esse elemento do mar novamente aqui como um elemento característico e típico do romantismo, é esse uso simbólico do mar como espelho do céu, mistério da vida. E isso acaba lembrando, esse tema acaba lembrando bastante o poema Mar Português, do Fernando Pessoa, quando ele diz: Deus ao mar o perigo e abismo deu, mas foi nele que ele espelhou o céu, né? Então me parece bem... É um dos poemas favoritos aqui que eu li dele, onde ele também faz o poema em dodecassílabos, dizendo: homem liberto, has de estar sempre aos pés do mar. O mar é teu espelho, a tua alma aprecias, no infinito ir e vir de suas ondas frias, e nem teu ser é menos acre ao se abismar. Apraz-te mergulhar bem fundo em tua imagem, em teus braços a estreitas, e teu coração às vezes se distrai na própria pulsação ao rumo dessa queixa indômita e selvagem. Sois todos esses deuses turvos e discretos. Homem, ninguém sondou-te as furnas mais estranhas. Ó mar, ninguém tocou-te as íntimas entranhas, tão ciumento que sois de vossos bens secretos. E todavia há séculos inumeráveis combateis sem nenhum remorso nem piedade, tamanho amor guardais à morte e à crueldade, ó meus irmãos, ó gladiadores implacáveis. Então aqui ele vai fazer essa evocação do mistério marítimo, afinal de contas, nunca ninguém sondou todos os mistérios, foi ao fundo dos mares. Então se mostra aqui esse elemento misterioso do mar como um elemento que assombra e é admirável ao homem. O que eu gosto nesse poema e que eu acho que depois e que eu acho que ele deve ser lido para quem a gente não vai trabalhar esse outro, mas daí quem tá em casa assistindo, se quiser, pode olhar. Olhe depois o poema A Obsessão, porque eu acho muito interessante como ele trabalha. Nos dois poemas ele trabalha o mar, nos dois poemas ele trabalha o mar como um espelho, mas ao mesmo tempo no Obsessão ele já começa dizendo, né, que o mar é um espelho, mas que ele odeia o mar. Quer dizer, então ele odeia se ver no espelho e ele vai trabalhando. Então são poemas bons para se ler em conjunto. E depois também um dos meus poemas favoritos, que vai ser um poema, e talvez um dos mais famosos, né, o poema 29 do Esplêndido Ideal, chamado Uma Carniça, onde ele vai fazer essa contraposição. Eu acho que por isso a descrição realista do poema e a própria questão da beleza, da finitude, a conclusão espiritual que ele tira da observação de algo muito prosaico, muito corriqueiro e asqueroso, como uma carniça de um animal, e toda a decomposição. E aqui eu acho que tem uma influência, por exemplo, isso daqui influencia enormemente o Augusto dos Anjos, claro, né? A gente vê isso
de uma forma muito, muito bela nessa contraposição entre beleza e nojo, né, que é colocado pelo Baudelaire. E não só isso, mas a própria condição da natureza, né? De que mesmo uma coisa bela, em algum momento, ela se acaba. Ou seja, essa destruição inerente que o tempo acaba agindo sobre todos, né? Então ele diz: lembra-te, meu amor, do objeto que encontramos numa bela manhã radiante. Na curva de um atalho entre calhaus e ramos, uma carniça repugnante. As pernas para cima, qual mulher lasciva, a transpirar miasmas e humores. Eis que as abria, desleixada e repulsiva, o ventre prende livores. Ardia o sol naquela pútrida torpeza, como a cozela em rubra pira, e para ao cêntuplo volver a natureza tudo o que ali se reunira, que ela reunira. E ao céu olhava do alto a esplêndida carcaça, como uma flor a se entreabrir. O fedor era tal que sobre a relva escassa chegaste quase a sucumbir. Zumbiam moscas sobre o ventre e em alvoroço dali saíam negros bandos, de larvas a escorrer como um líquido grosso por entre esses trapos nefandos. E tudo isso ia e vinha ao modo de uma vaga, ou esguichava a borbulhar, como se o corpo, a estremecer de forma vaga, viesse a se multiplicar. Este mundo emitiu uma bulha esquisita, como o vento ou água corrente, os grãos que em rítmica cadência alguém agita e a joeira deita novamente. As formas fluíam como em um sonho além da vista, um frouxo esboço em agonia, sobre a tela esquecida e que conclui o artista apenas de memória um dia. Por trás das rochas irrequietas, uma cadela em nós fitava o olho zangado, aguardando o momento de reaver aquela náusea carniça ao seu bocado. Pois hás de ser como essa coisa apodrecida, essa medonha corrupção. Estrela de meus olhos, sol de minha vida, tu, meu anjo e minha paixão. Sim, tal serás um dia, ó deusa da beleza, após a bênção derradeira, quando sob a erva e as florações da natureza tornares, afinal, a poeira. Então, querida, dize à carne que se arruína, ao verme que te beija o rosto, que eu preservarei a forma e a substância divina de meu amor já decomposto. E aí ele faz esse final, esse fechamento que eu acho interessante, desse elemento do amor como algo já decomposto, né? Então aqui o poema ele vai mostrar uma imagem bastante repulsiva, né? Ler esse poema já é um negócio bastante pesado, mas ao mesmo tempo a gente consegue perceber que eu acho que é justamente esse elemento antirromântico do Baudelaire que é fascinante, que é a forma como às vezes ele consegue colocar imagens extremamente nítidas ou simbólicas dentro da sua poesia, fazer metáforas, associações, comparações que são surpreendentes, onde ele consegue extrair tantos elementos de feiura e de beleza e tentar mostrar uma como um encaixe dentro da outra, ou seja, um equilíbrio que existe no mundo da própria beleza com a feiura, com os elementos que são decaídos, né? E depois nós temos o poema 35, que também acho interessante de trabalhar, que se chama Duellum, né? Onde ele diz: dois inimigos se enfrentam, suas armas o ar tingiram de sangue e de ébrios esplendores. Esses metais em duelo ecoam como alarmas da juventude exposta a impúberes amores. Foram-se os gládios como a nossa juventude, querida, mas as unhas e os dentes afiados logo vingam a espada e a adaga falsa e rude, ó corações em fúria e pelo amor magoados. Na ravina apinhada de onças e leopardos, rolaram os heróis, um ao outro abraçado, e a sua pele há de fazer florir os cardos, pois este abismo é o inferno por tantos povoado. Nele rolemos sem remorso, cruel parceira, a fim de que o ódio nos aqueça a vida inteira. Então esse elemento do duelo, dos inimigos que vão se combatendo aqui nessa ravina, toda a imagem ela é bastante violenta, colocando esses elementos como onças, leopardos, os heróis rolando, as espadas já se indo embora, e ao final de tudo, então, se percebe que é o ódio que aquece a vida, né?
Também é um poema que é um dos que mais me impressionam aqui no Flores do Mal. E depois, outro que considero de grande importância, e até pela estrutura e repetição que ele acaba fazendo, é o poema Reversibilidade. E até nesse próprio nome ele acaba dando isso, né? Ou seja, ele mostra uma reversibilidade nas próprias ações e no próprio verso. Afinal de contas, o poema todo ele é composto por 25 versos, né? 5 em cada estrofe. E em cada estrofe ela inicia com o verso como uma afirmação e depois ela retoma e fecha ele como uma pergunta, né? Mostrando justamente esse processo como uma reversibilidade. Então, ele comenta: ó anjo de alegria, já viste a desgraça, os soluços, o tédio, o remorso, as vergonhas e o difuso terror dessas noites medonhas que o peito oprimem como um papel que se amassa? Ó anjo da alegria, já vistes a desgraça? Ó anjo da bondade, já viste o rancor, as mãos em gesto aflito e as lágrimas de fel, quando brande a vingança e seu apelo cruel, e de nossas virtudes torna-se senhor? Ó anjo da bondade, já viste o rancor? Ó anjo da saúde, já viste os delírios que ao longo das paredes do asilo alvadio, como exilados, vão em seu passo tardio, movendo os lábios e buscando a luz dos círios? Ó anjo da saúde, já viste os delírios? Ó anjo de beleza, as rugas já não viste? Não viste o medo da velhice, este suplício de ler o esfíngico pavor do sacrifício no olhar que outrora nos saciou a gula triste? Ó anjo da beleza, as rugas já não viste? Ó anjo de ventura e júbilo e clarões, da vida, da morte que teria levantado sobre os eflúvios de teu corpo enfeitiçado, mas a ti só imploro em tuas orações, ó anjo de ventura e júbilo e clarões. Então aqui ele vai mostrar esses elementos como e contraposição dentro do próprio verso mesmo, como alegria, desgraça, bondade, rancor, saúde, os delírios, e em cada um deles vai meio que compondo, né, todos os elementos positivos, o anjo da alegria, da bondade, da saúde, da beleza e da aventura, né, e questionando, né, uma reversibilidade, justamente mostrando essa composição que me parece que também ele faz ali numa carniça entre a beleza e a própria desgraça, entre o elevado e o caído, mostrando a desgraça, o rancor, os delírios, as rugas e todo o elemento de destruição e negativo que existe na própria natureza. Depois, um dos poemas, eu acho que mais famosos, né, que a gente pode tratar, a gente não teria como não falar de um deles, seriam os poemas Spleen, né, que são 4 poemas que ele acaba fazendo, mas no selecionar eu acho que um deles, né, o terceiro Spleen, o poema 77, ele é bastante elucidativo assim ao se mostrar esse elemento do spleen, ou seja, dessa espécie de tédio que existe nesse homem, nesse artista. Então ele diz: sou como um rei sombrio de um país chuvoso, rico mas incapaz, moço e no entanto idoso, que desprezando do vassalo a cortesia, entre seus cães e os outros bichos se entedia. Nada o pode alegrar, nem caça nem falcão, nem seu povo a morrer defronte do balcão. Do jogral favorito à estrofe reverente, não mais desfranze o senho deste cruel doente. Em turba se transforma o seu florido leito, e as aias que acham todo o príncipe perfeito não sabem mais que traje erótico vestir para fazer este esqueleto, enfim, sorrir. O sábio que ouro lhe fabrica desconhece como extirpar-lhe ao ser a parte que apodrece, e nem dos tais banhos de sangue dos romanos, que se lembram na velhice os soberanos, pôde dar vida a essa carcaça, onde em filetes, em vez de sangue flui a verde água do Letes. Então aqui, mostrando-se esse poeta como um rei sombrio de um país chuvoso. Aqui já mostra toda a tônica que o poema vai trazer, né? Negativa,
rico, mas incapaz, moço e, no entanto, idoso. Então, essas contraposições, dizendo nada pode alegrar, ou seja, nada pode reverter esse estado de espírito, nem os jogos, nem as felicidades, nem a própria desgraça do seu povo, nem as moças. E ao fim, então, ele vai... E aqui ele usa mais uma vez um exemplo de elemento alquímico, né? O sábio que o ouro lhe fabrica desconhece, mostrando os elementos alquímicos que estavam lá no seu primeiro poema, quando ele cita ao leitor o deus Hermes, né? Ele diz, mas nada disso, apesar de ser jovem, assim como o sangue dos romanos, né? O banho de sangue que esses imperadores romanos acabavam fazendo ao chegar à velhice, para recuperar esse vício nos banhos de sangue, onde ele vai dizendo que nada, enfim, pode reverter esse sujeito que já está composto por uma carcaça, né? E nem que em vez de sangue se corre pelas suas veias a água do Létis, ou seja, a água do rio infernal, e que faz com que todos aqueles que bebessem a água do Létis se esqueceriam do seu passado. Então, fecha o poema com essa tônica. E a água verde, né? A mesma cor da bile, assim, essa coisa bem característica. E aqui temos, como o nosso nono poema a ser analisado, seria o Cisne, né? Que é um poema lá do Tableau Parisien. Do Tableau Parisien, em que ele faz uma homenagem a seu grande amigo, e ambos tinham uma admiração mútua um por outro, que era Victor Hugo, né? E o que eu acho interessante nesse livro, e que é destacado aqui pelo Starobinsky num livro dele sobre Baudelaire, que eu também vou deixar o link aqui embaixo, é que ele diz que nesse poema, o Baudelaire, em cada imagem que ele evoca ao longo de cada uma das estrofes, ele acaba trazendo consigo a própria história ou idade da poesia. Então ele vai dizer, se a gente separar o poema por estrofes, a gente vai ver que trata de Troia, que depois vai tratar do Louvre, que vai tratar do Carrossel mais adiante, etc. E que isso corresponderia, então, às grandes idades da poesia. Quer dizer, no começo, as estrofes, são dedicadas a Homero, depois a Eurípides, Virgílio, Racine, os poetas românticos, até os poetas contemporâneos dele. Então, nesse poema há uma espécie de condensação, assim, da história da poesia. Um dos motivos porque o cisne em francês, le signe, também é o sinal, né, ou o signo. Então, como se fosse um poema assim condensador, uma espécie de... Acaba trazendo essa homofonia, né, entre as duas palavras. Outro poema ótimo que eu gosto bastante lá do Quadros Parisienses é o Crepúsculo Vespertino, onde ele acaba fazendo aqui uma análise muito bonita desse fechamento do dia, o início da noite e de toda a movimentação parisiense aqui, ou seja, todo o quadro que ele compõe realmente da própria noite parisiense se formando e das movimentações que ocorrem na noite, onde ele diz: eis a noite sutil, amiga do assassino. Ela vem como um cúmplice a passo lupino. Qual grande alcovo o céu se fecha lentamente, e em besta fera torna-se o homem impaciente. Ó noite amável, noite, almejada por quem cujas mãos, sem mentir, podem dizer amém. Galgamos nosso pão. É a noite que alivia as almas, que uma dor selvagem suplicia. O sábio cuja fronte pesa sem proveito, e o recurvo operário que regressa ao leito. Entretanto, demônios insepultos no ócio acordam do estupor como homens de negócio. Estremeceram a voar os postigos e a janela, através dos clarões que o vendaval flagela. O meretrício brilha ao longo das calçadas, qual formigueiro ele franqueia 1000 entradas. Por toda parte engendra uma invisível trilha, assim como o inimigo apronta uma armadilha. Pela cidade imunda e hostil se movimenta como um verme que o homem furta e que o sustenta. Ouvem-se aqui e ali as cozinhas a chiar, os teatros a ganir, as orquestras a ecoar. Sobre as roletas em que o jogo ensina farsas, curvam-se escroques e rameiras seu comparsas, e os ladrões que perdão ou trégua alguma têm, começam cedo a trabalhar, eles também forçando docemente o trinco e a fechadura, para que a vida não lhes seja assim tão dura.
Recolhe-te, minha alma, neste grave instante e tapa teus ouvidos e este som uivante. É o momento em que as dores dos doentes culminam. A noite escura os estrangula, eles terminam seus destinos no horror e num abismo comum. Seus suspiros inundam o hospital, mas de um não mais virá buscar a sopa perfumada, junto ao fogão, à tarde, ao pé da bem-amada. E entre eles, muitos há que nunca conheceram a doçura do lar e que jamais viveram. Então esse poema vai fazer para nós esse fechamento aqui da poesia do Baudelaire. É interessante também, para quem gosta, o poeta Bruno Tolentino cita numa introdução o poema A Tampa, que ele faz, onde ele também faz uma imagem inesquecível aqui da humanidade como fervilhando ao fundo de uma marmita, né? Então, assim, com essa imagem do Baudelaire, observando essa humanidade de uma forma super positiva, nós encerramos o nosso programa de hoje falando sobre esse poeta, do seu bicentenário, então, do nascimento de Charles Baudelaire, e já queremos convidá-los para o nosso próximo programa, além dos programas que a gente vai fazer agora durante a semana. Esses que nem curtos, são programas, são curtos, é onde a gente vai... Curtas gaúchos. Curtas gaúchos. Quem lembra? E em que nós vamos, então, falar sobre o Oscar, que está vindo agora. Então, nesse próximo sábado, vamos antecipar já quem vão ser os vencedores, né? Vamos fazer um bolão aqui para ver quem é que ganha o Oscar. Então a gente vai falar sobre os filmes que estão concorrendo, os atores, atrizes e os demais prêmios como roteiro e assim por diante. Então gostaríamos de convidá-los para o nosso próximo programa, sempre lembrando que todos esses livros que nós citamos aqui vão estar no link da descrição do vídeo para que vocês possam acessá-los, comprá-los e ter acesso a essa grande obra que é a obra de Charles Baudelaire, certo? Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, até mais.